Olá, galera. Eu não ia fazer mais vídeo não pro YouTube. Tô muito sem tempo, né? E meio de saco cheio, porque a plataforma não mostra os vídeos da gente, né? Eles escondem os nossos vídeos lá no meio de um monte de outros. Mas é o seguinte, eu falo de música e entretenimento aqui. Às vezes eu falo de outros assuntos um pouquinho diferentes. Ocorre que, às vezes, no mundo do entretenimento acontecem coisas esquisitas. E, pois é. Vocês já ouviram falar do David? Ou do D4VD? D4VD? Olha, eu não conheci o cara pelo nome. Moleque novo, 20 anos de idade. Fez 20 anos agora em março. Eu achei a música dele muito boa, tá? Tem gente que diz que é chata, que não tem lá uma grande voz assim. Tem uma voz legal, um pouquinho nasalada. Mas assim, eu conhecia uma das músicas dele pelo Instagram. Que as pessoas chegam, colocam trechos de músicas nos videozinhos dela do Instagram, né? No Reels dela, vocês já devem ter visto isso, né? Claro, você chega, você vai fazer um riozinho, uma coisinha assim. Riozinho. Inventei essa palavra agora, pode usar. E você tem um monte de música lá pra você usar, né? Assim, desde Ozzy Osbourne até, sei lá, um monte de coisa. E aí tinha esse cara que é o David. E havia uma música fofinha, né? Que tava no Instagram. Então eu ouvi essa música de outros vídeos, eu nunca usei nas minhas coisas do Instagram, música de ninguém, né? Mas é tudo autorizado direitinho, você escolhe lá no Instagram, né? É autorizado. E as próprias gravadoras e editoras, elas disponibilizam um catálogo de música delas para que você possa usar nos seus videozinhos, nas suas coisinhas, né? E obviamente o artista é pago por isso. E esse cara, o David, ele tava bombando no Spotify. E eu sabia lá que ele tava bombando no Spotify, eu nem ouço David, assim. Ultimamente no Spotify eu não tenho ouvido nada, eu uso o YouTube Music. Eu acho muito melhor, a qualidade da música é muito melhor. Então, o que aconteceu? Acharam um corpo no carro dele, dentro do carro dele, tá? O sujeito tem um Tesla, né? Eu não sei quantos carros ele tem. Mas o Tesla não é um carro muito fácil de você ver e de se obter. Aqui no Brasil a gente tem BYD. Tesla você não vê muito. Lá nos Estados Unidos também você não vê tanto Tesla assim. Eu acredito que não. É um carro mais exclusivo, né? E no porta-malas do carro que fica na frente estava o corpo de uma menina. Algumas pessoas dizem... Esse vídeo não é monetizado ainda, então que se foda. Eu falo palavrão, eu falo tudo mesmo, assim, né? Eu não monetizo nada meu aqui. Então, o que acontece? Algumas fontes dizem que havia o torso, quer dizer, o tronco e a cabeça. E outras fontes dizem que estava o corpo. Algumas outras fontes dizem que estava envolvido em plástico. Estava muito, muito decomposto, né? E não se sabe como essa garota morreu. A gente tem que fazer a autópsia. Podem ter sido 1000 coisas diferentes, mas, pô, ela é achada num estacionamento, num carro que parecia desovado, um Tesla desovado, né? É bem esquisito isso, né? E aí, descobriram que era uma menina chamada Celeste Riva Hernandes. Quando ela desapareceu e ela foi dada por sumida, desaparecida em abril de 2024, ela estava para fazer 14 anos, ela sumiu com 13. E ela foi achada mais ou menos na época do que seria o aniversário dela de 15 anos, entendeu? Então não se sabe a idade com que ela morreu. Ela tinha 14 anos, chegou a fazer 14 anos. Porque ela estava desaparecida, a família não sabia dela. Ou ela... Os 15 anos ela não chegou a completar, né? E a família delas dizia que ela namorava um tal de David.
de Los Angeles. E ela já havia fugido de casa outras vezes. O tal do David, o nome dele é David Anthony Burke. Ele tinha... ele cancelou a turnê, tá? Ele não tá dando mais os shows, mas ainda shows previstos. Aí você pesquisando as músicas dele, eu nunca tinha visto nenhum vídeo dele, aí eu fui ver. A temática é sempre assim, ele tá com dor de cotovelo por causa da menina, e a menina de um dos vídeos parece muito com a Celeste. Ele matou a namorada, que o nome da música é Romantic Homicide. Homicídio romântico. Não é homicida romântico, é homicídio romântico. Como que o homicídio vai ser romântico, Jesus Cristo? Como? E o vídeo assim, ele tá usando uma camisa branca manchada de sangue, tá com faca na mão e tá uma menina vestida de noiva, morta, esfaqueada numa cama. Então as pessoas na internet estão dizendo que ele já estava planejando, né? Fazer algo assim. Eu não sei, não vamos ser precipitados. Mas, de fato, há muitos indícios conectando o David à morte dessa garota. Ocorre que podem ter acontecido 1001 coisas diferentes. No meio artístico, no meio em geral na nossa sociedade, né? Mas no meio artístico é mais tolerado o uso de drogas, tá? Então a menina pode ter tido uma overdose, né? Alguém ofereceu alguma coisa para ela. E aí ela morreu. Eu estou especulando. Né? Eu estou especulando, gente. Morreu, né? E não sabiam o que fazer com ela e resolveram desovar o corpo. A pessoa desesperada esqueceu dentro do carro, largou o carro em algum canto, né? Esperando que o carro nunca fosse encontrado. Ou a menina teve um mal súbito, morreu em alguma discussão, mesmo um acidente, e não sabiam o que fazer com ela, afinal ela era uma groupie ou namorada adolescente. Do David não tem como negar que ela não tinha ligação com ele, porque vazou uma música chamada Celeste dele. Vazou essa música nesses dias. E eles faziam lives, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Estão aparecendo muitos prints, muitas coisas de conversa, fotos manipuladas por inteligência artificial dos dois juntos. Havia lives mesmo, pelo que eu vi, dos dois juntos. Eles chegaram a fazer live juntos. Mas, assim, algumas das fotos que estão rolando por aí são claramente inteligência artificial ou Photoshop. Então é melhor a gente tomar cuidado com o tipo de informação que chega até a gente, até mesmo assim, print de conversa de celular. É muito fácil você chegar e com inteligência artificial você simular esse tipo de coisa com o ChatGPT hoje em dia. Então vamos tomar cuidado. O que se sabe é isso que eu já falei, tá? E ele teve um sucesso, esse David, muito rápido, o que é de se estranhar. Eu não acredito assim em viralização de músicas do quarto. Você faz uma música, pô, não existe isso, cara. O que existe é alguém chegar a botar dinheiro em você para você fazer sucesso. E isso independe do talento. Tanto que, por exemplo, no The Town, tava um monte de artista horrível, assim, que eu vendo uma criatura lá, uma pessoa, uma mulher lá cantando. Meu Deus, que coisa horrorosa, assim, mas nesses Lollapalooza, The Town, sempre tem umas coisas, umas pessoas assim que são desprovidas de talento e estão lá no palco principal, né? Ou acessório, sei lá, mas estão ali exibindo a sua falta de competência musical. No meu caso, o David, eu acho ele bom. Eu vi pessoas dizendo que ele é chato, né? Mas assim, realmente, se você gosta de uma música mais dançante, você não vai gostar. Se você gosta de Dream Theater, uma música mais complexa, você não vai gostar, né? A música dele tem aquele quê de rock alternativo dos anos 90, época em que eu cresci,
que tinha Radiohead, tinha Smashing Pumpkins, tinha toda essa coisa de rock alternativo, né? Que não era uma coisa assim tão bem feita, né? Não era tão produzida. Ou então era feita de uma forma proposital para parecer mais mal produzida. Era uma coisa assim feita de uma forma assim mais simples, para parecer ser mais simples. Né? Um exemplo era o Radiohead, né? E sou fã de Radiohead. Adoro Radiohead. Mas então, eu não achei a música dele ruim, mas a forma como ele estourou, e com o Spotify impulsionando a música dele, é uma coisa estranha. Porque a gente sabe que para você estourar precisa do jabá. O jabá o quê? São os trocados, ou melhor, uma grana lascada, que a produtora ou a gravadora dá para a promoção de conteúdo em redes sociais e até no Spotify também, entendeu? Vai dizer que não tem isso lá no Spotify? Claro que tem. Isso é uma prática da indústria fonográfica desde que começaram a gravar discos, sei lá quando. Eles pagam para tocar a música dos outros. Então, o que acontece? Muitas vezes o artista é descoberto e promovido não unicamente pelo talento, mas porque ele conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, sacou? Basicamente é isso. Não significa, oh meu Deus, eu viralizei. Se bem que a história do David, pelo que eu estava averiguando, é bem interessante. Ele fazia vídeos aqui no YouTube jogando Fortnite, né? Eu nunca joguei Fortnite, nunca vi ninguém jogando Fortnite. Tô velha pra essas coisas. Mas tem gente que gosta de ficar vendo, horas vendo outros jogando Fortnite ou outros games. Então, ele sempre tinha os vídeos dele derrubados. Por quê? Porque ele usava músicas de outras pessoas. Aí a própria mãe dele falou, meu filho, por que você não faz suas próprias músicas? E aí, ele começou a fazer. E aí, que falou, que estourou, que as músicas começaram a fazer um sucesso, uma coisa absurda, viralizou. Eu achei isso muito caô, tá? Assim, muita historinha. Assim, acho mais provável que os pais dele ou alguém conheçam alguém que arranje para ele fazer sucesso. Os pais dele parecem ser pessoas bem legais. Eu acabei de ver um documentário do Spotify sobre o David, ou D4VD, D4VD, que mostra os pais dele são pessoas, gente boa. E ele era aquele cara criado naquele lar cristão, né? Conservador. Ele foi educado em casa por muitos anos, né? A educação em casa, o homeschool, como eles falam, eu acho altamente questionável. Mas às vezes se mostra uma necessidade. Então ele parecia aquele cara tímido, etc., romântico, é o que mostram, ele mostra a família dele. Os pais parecem ser realmente muito gente boa. Ele tem uma irmãzinha fofinha e um irmão da mesma idade da Celeste. Então podem ter acontecido 1000 coisas. Ela pode ter sido assassinada? Sim. Ela pode ter tido uma overdose? Resolveram sumir com o corpo dela porque ela tinha uns 13 ou 14 anos? Sim. Ela pode ter tido um mal súbito? Sim. E podem ter querido sumir com o corpo dela também, por ter só 13, 14 anos? Porque pelo que estão falando, ela começou a trocar mensagem com ele no Discord. E a gente só falar de merda vindo do Discord, é impressionante. Quando ele tinha uns 16 anos e ela uns 11 anos de idade. Né? E recentemente ele estava com uns 18, 19, ela uns 13. Lá nos Estados Unidos, aqui a idade do consentimento é 14 anos, tá? Então, dá problema. Lá nos Estados Unidos, a idade do consentimento é 18. Então, vamos aguardar. Mas o problema é justamente porque é muita coisa conectando ele ao corpo dessa menina. A gente tem que saber se ela foi assassinada ou não. Qual a causa da morte dela? De qualquer forma, ele já perdeu contratos. Ele tinha o patrocínio da Crocs. Sabe que Crocs? Eu acho que é aquelas sapatos horríveis. Eu acho sapatos medonhos da Crocs. Acho coisa horrorosa. Se não é bebezinho usando Crocs, eu acho medonho. Medonho. Mas o povo gosta.
E ele tinha um patrocínio da Crocs, ele tinha, acho que da Hollister também. Ele tinha patrocínios, gente. Tinha. Turnê mundial. Que eu saiba, ele não cancelou os shows na Europa. Porque quando a gente coloca pra ver as músicas dele, aqui no YouTube, aparece show lá na Polônia. Em Varsóvia. Tá lá, tá marcado, não tá cancelado, não. Mas é uma situação bastante complicada, né? Tem algumas pessoas dizendo, ele é um Caetano Veloso. Bom, Caetano Veloso, gente. A mulher tá viva, muito bem e ótima. Tá aí, já deve ter feito uns 60 anos. O caso do Jimmy Page também, que ele tinha uma grupo de 13 anos. Né? A mulher tá viva. Neste caso, a moça, nem moça, ela era uma criança. Ela sumiu com 13 anos, ela já tinha fugido de casa algumas vezes. Então, gente, vamos avaliar o que acontece nessa situação, né? Pode ser um homicídio, sim. Pode ter sido uma morte acidental, sim. Vamos aguardar. Mas é muito, muito macabro quando você vê o vídeo de Romantic Homicide. Tem outro que eu acho que é The Last Dance, também que é muito, muito macabro. Que ele é jogado porta-mala de um carro por um casal, um jovem casal, que fica fazendo maldade com ele, até enterrá-lo, e ele cantando enquanto está ali, sendo enterrado pelo casalzinho. Já seria macabro, não é? Não fossem as circunstâncias do aparecimento do corpo da criança, que eu vou dizer que era uma criança celeste. Mas aguardemos. Um fato é que possivelmente a carreira dele acabou, tá? Todos esses investimentos que fizeram para ele estourar em Spotify, nunca acredita nesse negócio de assim, viralizou. Do jeito que estão as redes sociais, as coisas não viralizam assim, de uma forma tão fácil, não. O negócio era 15 anos atrás, tá? 20 anos atrás. Hoje as coisas não são mais assim, não. É muito tráfego pago, muita fazenda de likes, né? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre fazenda de likes, né? Então, vamos embora, gente. Vamos acompanhar o caso do David. Né? Sinistro. Sinistro. Demais. Especialmente dada a idade dos envolvidos. Ele fez 20 anos, gente. E ela, a gente não sabe se tinha 13 ou se chegou a fazer 14. Quando morreu. Bom final de semana.